sejas meu universo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está acessando agora o nosso canal. Lembrando que os nossos vídeos sempre vai ao ar nas quartas-feiras a partir do meio-dia. É o nosso horário marcado com vocês desde quando o podcast foi fundado. Estamos aqui em 1 Samuel 7:12 Cast e, como prometido, a gente vamos ter quadros específicos, curtos, e vamos ter um convidado especial por mês que estará trazendo para nós cada dia mais algo para edificar a nossa vida. E hoje nós vamos abordar um assunto que tá uma bomba aí, tá? Para começar, uma bomba nos seus peitos, que é cristão versus política. Estou aqui com meu amigo Marcelo, amém? Deus abençoa. Daqui a pouco ele vai estar se apresentando. Ele é da Igreja da Adventista do Sétimo Dia. Sabemos que o podcast não tem denominação, mas sim ele é irmãos ajudando irmãos. Amém? Então, para o nosso irmão Marcelo se apresentar, eu queria já ler o texto bíblico, que o Senhor já se apresenta para a gente ganhar tempo. O pessoal está almoçando aí, para eles não perder o fim da meada. Só não deixe de deixar o like, não deixe de se inscrever. Vamos até os 500 inscritos. Nos ajude lá. Os patrocinadores vão ficar aqui também. Vai ter mais um patrocinador aqui, a empresa do nosso irmão Marcelo. Amém? Sim. Vai estar aqui também como patrocinador. Então, apoie, visite lá no nome do Senhor Jesus Cristo e bom e suave é com os irmãos de Viver União. Amém? Irmão Marcelo, nós vamos falar sobre cristão versus política, antes do senhor se apresentar. Sim. E um texto que me chama a atenção, que até os fariseus tentando pegar a Cristo em maus lençóis, como fala assim, né? E hoje nós vivemos um meio que as pessoas não sabem o que é política, uns têm medo de entrar, outros têm medo de opinar, outros dão espaço demais que não é necessário, porque eu acho que o lugar de político é em Brasília, lugar de político não é em altar. Mas só que, enfim, isso aí cada um tem suas opiniões e nós não estamos aqui para tecer uma opinião, estamos aqui para aprender. Amém? Mas vamos lá. Mateus 22, verso 21, está escrito assim: dai, pois, César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Mediante uma pergunta que os fariseus fez para Jesus, se era certo pagar imposto. E Jesus pegou aquela moeda e falou: qual que é o rosto que está aí? Então, automaticamente, Jesus está alinhado com a lei da terra e não deixando de viver a lei do céu. Mas esse texto já vai ser evoluído para o nosso assunto, mas para a gente ganhar tempo, eu queria que o senhor se apresentasse, desse a introdução da sua vida, para mim depois soltar a primeira pergunta para o senhor. Amém? Obrigado, pastor. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, Atemporal esse cumprimento, que você que esteja assistindo não tiver sendo inscrito ainda no canal, igual o pastor disse, dá um like lá, dá um joinha, se inscreve, compartilhe com seus amigos. Bom, eu sou o Marcelo Cassiano, igual eu costumo brincar, um mineiro de BH, que gosta de fazer da vida de maneira mais alegre, de tudo um pouco. Cristão, serve de Deus, tem passado provas, igual você que está em casa também passa, ou já passou. E com essas experiências que Deus vai permitindo que a gente vive, a gente vai aprendendo e buscando, colocar um tijolinho a mais na nossa história. Atualmente sou um profissional liberal, servidor público de recrutamento amplo, da vertente política, filiado partidariamente, trabalho dentro de Belo Horizonte, sirvo no estado, mas tem uma política local muito bem estruturada, e nesse sentido a gente consegue e entende estar fazendo a vontade de Deus através da política e através do meio social. A gente sempre fala de Deus nos nossos locais que a gente se apresenta, porque a nossa ideia é tentar, com bastante humildade, fazer aquilo que Jesus nos ensinou, compartilhar de todo o conhecimento que a gente tem com o nosso próximo, amando como amaríamos a nós mesmos. E é isso, estou aqui no podcast hoje, 1 Samuel 7:12, e aí viemos aqui para poder fazer um bate-bola com o pastor e com a graça de Deus aí, está sendo abençoado por vocês e levando bênçãos também. Amém. Irmão Marcelo, eu vou falar com o senhor que eu sou bem leigo politicamente falando. Eu acho que até antes na eleição de 2018, que foi a que trocou do partido para o outro. Uma grande polarização. Polarização.
Acho que o brasileiro nem sabia diferenciar o que era uma idealização, uma outra, o que era o princípio, o que era valores. Como eu também. Eu sempre tive um princípio, talvez, de ter uma linha política, mas nem eu sabia porque eu tinha aquela linha política. Na essência, né? Na essência, o que aquilo dizia, porque sabemos que tivemos um advento da internet, a qual que trouxe para nós outros conhecimentos que era privatizado pelas emissoras locais. Exatamente. Mas eu vejo que geralmente o cristão ele tem tendência, não por talvez de alguma forma somente opinião, mas por ideologias, partir por mais uma linha direita. E nós não vamos falar aqui de direita e esquerda. Sim. Mas eu vejo também que a direita no Brasil, ela é uma direita prematura, que ela não está sabendo nem como andar direito. Mas eu vejo que os cristãos também, eles por muitos anos demonizou a política. Que a gente não poderia ter opinião de voto, que a gente não poderia votar, que votar era errado, que votar era isso, aquilo. E eu acho que não soube, talvez, é o que está escrito em Oséias, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Eu acho que por não conhecer, alguns abriu demais, outros fechou de menos, e acabou que, em vez de seguirmos o que eu posso dizer que ativista, que lutou por uma causa negra lá nos Estados Unidos, Martin Luther King, Sim, em vez de saber lutar, a igreja soube talvez dividir, que é uma coisa triste em alguns pontos. Exatamente. Então hoje em dia eu vejo uma dificuldade de compreensão, é como se fosse um time de futebol. Se eu torço para isso, mas que bancada é essa? Não dá para sentar e conversar e chegar num acordo. Mas como eu falei, sou leigo no assunto, e eu fico aqui com a dispensação de falar a frase de Martin Luther King para o senhor, né? Que o problema não é o silêncio, o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. O senhor, com a experiência que o senhor tem, o senhor já exerce na área, a fé cristã deve ser guiada por uma visão política ou a fé deve ser independente da política? Como que a gente separa esses dois temas, entre aspas? Porque tem pessoas que acham que a fé precisa da política, ou tem pessoas que acham que não precisa. Como é que a gente enquadra como Jesus deu essa resposta nesse momento em Mateus 22, 21, que é de César o que é de César, de Deus o que é de Deus? Fale para nós, que é uma bomba agora no período, pessoal. Bom, o pastor tocou num assunto aqui muito interessante, né? Até antes de fazer a introdução da pergunta, que ele foi lá atrás, né? Buscou em Martin Luther King, né? Que foi um grande homem cristão, né? E aí, pastor, né? Pastor, um servo de Deus. E um dos grandes homens, né? Que a gente vai citar vários, né? A gente teve também, fugindo um pouco da esfera norte-americana, a gente teve o sul-africano Nelson Mandela também, que foi um padrão. A gente teve no Brasil, embora a gente divulgue muito pouco, né? Mas no Brasil, na nossa história recente, a gente teve aí Luiz Gama, né? Que foi um grande homem também, homem negro, que lutou pelos direitos, para que pudesse haver direitos, né? Porque na época a gente não tinha tantos direitos assim. E dentro do que o pastor falou, né? A gente tem outros também para citar, tem o próprio Marighella e dentre outros, mas enfim, o que é importante a gente tentar trazer para esse contexto, né? Que a gente vai chegar no ponto crucial, que foi a habilidade que Jesus teve, né, diante da história da Bíblia e até hoje em nos orientar, foi de como se posicionar, né? A pergunta, ela traz dois tipos de poder, né? Como a gente vê hoje, o poder político e o poder cristão, né? A gente embasa isso no poder porque Deus está acima de qualquer coisa e Jesus, enquanto nosso guia, ele nos dá o poder segundo a palavra dele. E hoje o cristão tem essa dificuldade, foi o que o pastor também falou da questão do silêncio dos bons, né? Às vezes a pessoa serve a Deus, mas ela não quer posicionar por entender que isso é um vespeiro, por entender que há controvérsia, por entender que a gente vê um meio onde existe muita corrupção, que é o meio da política, né? Mas infelizmente tem uma frase que não é uma frase muito feliz, mas é uma frase real, né? Quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Verdade. E, infelizmente a gente aprendeu que às vezes política é coisa ruim, sendo que política a gente tem que fazer ela todo dia. Verdade. Né? Na realidade, a vida é movida por política. Exatamente. Então, assim, o cristão ele tem que conseguir se reposicionar, igual o pastor citou, quando ele falou um pouco de direita, né?
direita no sentido, acredito eu, de ser uma pessoa mais conservadora. Mas até para ser conservador, a gente tem que saber se posicionar. Jesus foi um homem conservador, né, no tempo dele, e é atemporal para nós até hoje. Só que ele soube, nessa pergunta dos fariseus, mostrar que o poder religioso precisa respeitar outros poderes, no sentido de ter um equilíbrio, né? Então, quando a pergunta vem, a fé cristã deve ser guiada nessa visão política ou deve ser independente? Ela precisa ser guiada primeiramente na visão espiritual, na visão política de Deus, né? Porque sem Deus a gente não consegue ter discernimento. E a palavra fala, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, a base dela está na palavra de Deus. Embasado na verdade, a gente vai ter equilíbrio para poder conseguir, de certa maneira, nos posicionar politicamente, né? O que seria esse equilíbrio? Sem o radicalismo que a gente vive hoje, né? Hoje, um irmão de uma denominação diferente ou de uma religião diferente costuma ser tratado como inimigo. Não é o papel que Jesus quis, né? Quando Jesus veio, né, em Mateus 22, 21, que foi feita a pergunta para ele através da moeda, né? E ele, muito sábio, né, acabou devolvendo a pergunta, né? Qual o rosto que a gente vê aqui no contexto do versículo? E ele vai e cita: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que ele está querendo dizer ali, né? Vamos respeitar a lei terrena e vamos, acima de tudo, respeitar também a vontade de Deus. E com esse posicionamento você consegue seguir entendendo, né, por assim dizer, do jogo, sem destratar ninguém, tendo sempre esse discernimento até para orientar os nossos queridos, né? Amém. Isso que o senhor falou é muito interessante, porque, para a gente ir para a segunda pergunta, que hoje a gente vê a polarização das pessoas. Eu não converso com famílias se dividiram, né? Eu não converso com quem é voltado para a esquerda, eu não converso com quem é voltado para a direita. Então, igrejas se racharam. Só que se você for olhar bem, a igreja, os templos, até mesmo por visões doutrinárias, lembrando que, teologicamente falando, nós falamos de mais de 40 linhas teológicas. Então, automaticamente, já vê a divisão. Como, tipo assim, eu não posso pisar na sua igreja porque você não defende o que eu defendo. E aí a gente vai vendo que a política é o reflexo do que a igreja talvez até era. Exatamente. Entendeu? E a gente tem que pensar fora disso, porque independente do que você pensa, o que está alinhado em Cristo é bem maior do que nossos pensamentos. Amém. Amém? Eu sempre tenho uma frase comigo: o que nos separa, talvez, é opiniões, ideais e parentes, mas o que nos une é Cristo. Então, o que nos separa é bem menor do que nos une. Amém? Exatamente. Vamos lá para a segunda pergunta, que é uma bomba no seu peito também. E agora vai vir a polêmica, hein? Vai esquentando. Vai estar esquentando. Irmão, a gente entendemos que a nossa fé em Cristo é genuína. Cristo ele não divide, ele é exclusivo, um único e exclusivo Salvador. Deus não é um Deus que ele vive por várias decisões de glória. Não, a minha glória vai ser dividida com A, com B, C, não. A glória dele não divide com ninguém. Mas o senhor acha que é possível a gente seguir a Cristo, identificar com o lado da política que está fora dos princípios de Deus? É uma pergunta ótima, hein, pessoal? É uma pergunta, como por assim dizer, né, uma prova de fogo. E essa pergunta eu gosto até de responder ela. Eu já fui assim questionado até lá no meu ministério, né, com pergunta nessa linha, ou até às vezes até mais pesado. E eu falo com lugar cativo, né, de vivência, que é possível. É possível, mas é algo muito difícil, porque no universo político-administrativo, político-partidário, né, como se vê a política administrativa no Brasil, e eu acredito que é no mundo, tá? Porque a política ela é feita por homens, né? Então, desde a antiga Grécia, né, já se fazia política, né? Isso era para politeia, né? Isso, a origem da palavra política, inclusive, é uma palavra grega, né? Então, assim, você vê que ela vem de lá para cá, né? Então, assim, é uma arte, né? No caso, é uma autoridade. O político ele é visto como uma autoridade que, de fato, ele né? Ele tem certos poderes. Não só o político que governa, mas o político que consegue ali reunir multidões, né? E igual o pastor disse, né? Meados de 18, né? Naquela eleição onde a polarização foi ao extremo, a gente pôde ver isso. A gente pôde ver que o povo tinha mais poder do que achava que tinha.
Com certeza. Então foi uma eleição diferente dos modos que a gente via vivendo. E respondendo a pergunta, eu acredito muito na questão das provas, né? E aqui a gente, né, estamos em meio ao povo de Deus, então a gente fala para o povo de Deus e fala também para aquele que Deus está chamando, né? A gente é provado em todo o tempo, né? E essa pergunta vai ao encontro de algo que eu pude viver e de algo que alguns companheiros, até políticos em mandato ou já aposentados, viveram também. Quando você está na política, você tem ali acesso a muita coisa, né? Então você vê muita coisa no ambiente administrativo, né? E tem uma linguagem mais chula, né? Que as pessoas mais antigas falam que, de fato, não deixa de ser uma verdade, porque o político ele faz a lei, né? Que a gente tem que se reger por ela aqui na Terra. Então tem um ditado pesado que o pessoal brinca assim, que o político decide quem vive e quem morre no Brasil. É forte isso, mas não deixa de ser uma verdade, por assim dizer, porque a lei ela tem que ser feita para todos. Só que, infelizmente, existem leis, existem direitos que eles não vão estar acessíveis a todos no tempo certo. Então, infelizmente, alguns vão morrer pela deficiência daquela lei que foi feita por mão de um político. Então, a gente está falando de poder. Então, onde tem poder, a gente sabe que tem a bênção de Deus e que tem a corrupção também, que é o inimigo, né? Igual a palavra fala, que ele está igual um leão ao nosso derredor, tentando nos tragar. Então, ou seja, ele não adivinha o que a gente pensa, mas ele pode tentar de maneira em fazer alguma publicidade para nos orientar ou desviarmos do foco. E onde a gente vê que na política, a gente infelizmente, hoje, atualmente no cenário, a gente consegue ver isso com maneira mais clara, né? A gente consegue ver quando um político defende uma ideia que de fato vai atender algumas pessoas ou que talvez vai prejudicar outras pessoas mais. Mas quando você tem um compromisso, primeiro, com a primeira pergunta, com o dever de ser cristão, com o dever de ser um servo de Deus, porque antes de ser pessoas votantes, antes de ser um político, a gente é chamado para ser um ministro do Senhor. Forte. Então a gente primeiro serve a Deus, depois a gente faz aquilo que o nosso redor precisa que seja feito. Se formos guiados assim, a gente consegue de fato ser político nesse mundo e ser servo de Deus, sem sombra de dúvida, acima de qualquer suspeita. Então, é muito difícil responder a pergunta, mas é possível e eu creio. Amém. É basicamente Mateus 6,33, né? Buscai primeiro o reino. Amém, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Muito bem respondido, irmão. Irmão, a gente entendemos também que, infelizmente, eu falo, eu não critico o político de subir no altar de uma igreja. Sim. Por que eu não critico um político de subir no altar na igreja? Porque o político ele está para ter povo que escuta ele. Então, talvez até mesmo inconscientemente, se ele não tem uma devoção cristã, evangélica, protestante, ele vai entender que ele é um espaço para ele também. Exato. Não é à toa que vão dar um exemplo. Você viu político subindo em altar de igrejas evangélicas, mas você não viu político subindo em altar de igrejas católicas. Porque a maioria é católica e entende que aquele espaço não é dele. Exato, tem uma construção nisso, né? E geralmente as pessoas não separam isso, porque a política é uma profissão em serviço do povo. Exatamente. Eu acho que é na Coreia, se não me falha a memória para a terceira pergunta, que o presidente não sei qual lugar que é na Ásia. Se eu falar que é Coreia, eu acho que eu vou estar meio equivocado. Depois eu vou buscar com mais firmeza e vou trazer para vocês, ou se vocês souberem de onde que é, mas eu vou falar o relato, põe lá na descrição do vídeo. Que o presidente do país, ele é diácono da igreja. Então ele serve o país e quando ele está na igreja, ele está na porta recebendo o povo. Então olha só para você ver que é interessante. Depois eu vou até pesquisar para ver. Olha você tem duas Coreias, né? Que é a do sul e a do norte. Eu não sei, eu acho que uma delas é comunista. Eu não sei se é a Coreia, eu vou falar um país asiático que vai ser mais firmado. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a gente temos que separar o profissional. Vamos dar exemplo, você, eu. Vamos supor que eu tenho exemplo, tá, gente? Para não ter sua opinião. Vamos supor que eu tenho um viés de direita, conservador. Sim. Aí eu tenho uma padaria. Eu vou vender pão só para quem é de direita? Não. Porque eu tô ali a serviço de vender um produto para independente da ideologia que a pessoa se aprega. Exato. E a gente tem que ter essa separação, por quê? Porque automaticamente é o meu trabalho aquilo ali.
Só que aí, quando a gente se trata na igreja, a igreja não é lugar, para minha percepção, viu, pastor? Pode ser polêmica e tal. Para mim, a igreja não é lugar para você subir no altar e dar espaço para político. É ótimo. Para mim, eu até admiro a visão da tua congregação, se não me falha a memória, que quando você está a serviço da política, você é até inibido de subir do altar. Você tem que afastar, tem toda a liturgia. Isso aí tem até uma liturgia na adventista. E aí eu vejo que nesse tempo que se passou, principalmente o que dimensionou muito, foi o antigo presidente Jair Messias Bolsonaro, senhor que foi autoridade no nosso país, ele subindo no altar, independente de quem apoiador ou não, entendeu? Ele subir no altar para falar de política. Aí eu falo, o erro não está no Bolsonaro. Exatamente. O erro é quem abriu o altar para o Bolsonaro subir para falar enquanto fala de fé. A nossa congregação ela é pequena, mas você não vai ver em período político eu falando de política. Essa troca, né? Eu falando de política. Lógico, eu posso, talvez, nós temos um estudo democrático na igreja. E ali a gente pode falar de política, mas na hora do culto, que o lugar é de Deus, tanto que, independente do tamanho de igreja, o que mais se encontra é vereador querendo comprar a sua igreja. Exatamente. Vota em mim que eu dou um saco de cimento, dou isso, dou lote, dou isso, aquilo. E os pastores, infelizmente, não vou tecer opinião para um para outro, falam assim, não, beleza, persuade as pessoas a votar. E lembrando que o voto é secreto e você vota segundo aquilo que você acha que vai te representar. Mas vamos lá para a terceira pergunta. Quais os riscos que a igreja corre quando a política passa a ocupar um lugar que só pertence a Deus? Isso é uma bomba. Quais os riscos que uma igreja corre com isso? Essa pergunta me fez refletir muito, porque vendo essa pergunta, né, eu pude ver que a gente vive hoje um exemplo muito claro, né, do risco e do prejuízo que isso pode trazer. Porque quando a gente fala de congregação, né, a gente fala de autoridade também, né? O pastor é uma autoridade eclesiástica, né? Ele está ali, como segundo a palavra fala, ele está ali conduzindo as ovelhas, ele está conduzindo um povo. Então ele forma uma opinião ali baseada na palavra de Deus. Quando a gente permite, igual o pastor comentou, citou alguns exemplos das eleições passadas, que um político, talvez, não estou falando todos, mas na maioria dos casos, a gente vai encontrar isso. O político em campanha, ele não está preparado ali, na maior parte do tempo, independente se ele é um cristão praticante ou não, se ele é um evangélico, se ele é um católico praticante ou não, ele não está ali preparado para disseminar a palavra de Deus, ele está ali para falar do projeto político que ele tem, porque o período é muito curto. Então, ou seja, esse é um risco e um erro que acontece muito e que hoje em dia está fazendo a maioria da população enxergar a pessoa que pensa diferente dela como inimigo. E se a gente for lá atrás, né, até no contexto de Mateus, no contexto da caminhada de Jesus nessa terra, Jesus nunca pregou um nós contra eles. Jesus sempre pregou o povo. Jesus sempre quis mostrar que para o fariseu pensar da forma que pensava, mas existia salvação para ele. Para a prostituta que vivia do jeito que vivia, mas tinha salvação para ela. Quando a política entra na igreja com o seu viés partidário, o que quer dizer ser partidário? É ser parte. A igreja não pode ser parte, porque Cristo não era parte, Cristo era tudo. Dá um corte, hein? Fala aí de novo isso aí, Arão. A igreja nunca pôde ser parte, como um partido é parte. O partido ele vai defender determinadas ideias. Cristo era tudo. Forte. A igreja precisa ser tudo. Então esse é o grande problema que vejo eu e a palavra de Deus tem nos mostrado nos tempos atuais. Quando a política partidária, eleitoral, administrativa entra na igreja, por mais que igual o pastor citou, muitas das vezes por troca, né? O candidato A vem, traz melhoria, né? Promete isso, promete aquilo. Só que no final das contas a gente vai estar doutrinando o nosso povo, o povo de Deus, a entender que ele é parte. Eu não posso querer o evangelho só para mim. Eu não posso querer só eu estar salvo. Eu não posso olhar para o meu irmão da igreja católica ou de outra denominação ou de uma outra vertente espiritual, ou a gente tem nossos irmãos, né, das religiões afrodescendentes, das religiões afro-brasileiras, e não posso olhar para eles e entender que ele não é povo de Deus. Eu posso entender como eu um dia me vi fora ou me vejo almejando ser povo de Deus, ele também se vê da mesma forma, e dessa maneira a gente sonhar um céu, né, uma vida eterna com todo mundo.
Embora a palavra de Deus fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E a gente tem que orar para que os nossos irmãos também sejam escolhidos da mesma forma que eu quero ser escolhido um dia. Então, respondendo a pergunta, a gente brinca num terreno do inimigo. Porque o inimigo, ele é o grande publicitário desse mundo. Ele mostra pra gente muita coisa, né? E no final das contas, ele quer nos passar uma roupagem diferente do que é. Quando a gente brinca com esse terreno, né? Fazer política eleitoral, né? No aprisco do Senhor, a gente está, infelizmente, desagradando a Deus. É uma opinião que eu acredito que o pastor também tenha, né? Não que a gente não deva falar, a gente precisa orientar o nosso povo para saber escolher os nossos representantes, porque isso faz parte do processo, né, desse mundo. Igual o pastor citou, se você tem um comércio, você não pode destinar o seu produto a um público. Você tem que ter um produto para atender a todos. Por isso que existe a laicidade. A política, né, governamental, ela precisa ser laica, porque ela não pode escolher se ela vai governar para o negro, para o branco, para o crente ou para o católico. Ela tem que entender, ela tem que atender a primeira necessidade, que é atender bem o ser humano, né? E assim a gente precisa seguir e orar para os nossos governantes e orar para os nossos líderes espirituais também, para que a gente consiga, né, preparar o nosso povo, porque dias piores do que esses ainda virão. Isso é bíblico, né? Uma coisa que a gente não entendemos, a Bíblia fala que a gente tem que orar para os governantes. Exatamente. Independente se ele é de direita ou de esquerda. Né? A gente tem que orar. A quarta pergunta, mais ou menos, que o senhor respondeu, mas eu queria uma resposta agora nessa quarta pergunta, mais a opinião do Marcelo mesmo, que trabalha com funcionário. Na sua opinião, você acredita que, pelo esse advento do conhecimento muito farto, porque se a política veio da Grécia, a Grécia é o berço da filosofia, exato, né? E a política mexe muito com a mente do povo, exatamente, não é verdade? E esse berço de conhecimento, eu costumo dizer que hoje nós temos muito conhecimento e pouca sabedoria para não ter esse conhecimento. Amém. Não é? O senhor acredita que, na opinião do senhor, a política tem dividido o corpo de Cristo no cenário atual? Demais. Demais, até por essa liberdade que a gente tem, de como você citou. A gente tem muito acesso à informação. Então hoje, de repente, a pessoa tem lá um celular, ele vai falar algo que ele entende ser como verdade, às vezes com base filosófica, né, com base de conhecimento, com conhecimento de causa, às vezes não. Às vezes ele vai dar uma opinião vazia, né, e às vezes até com uma roupagem bonita, vai falar bem, e aquilo ali vai virar verdade. Tem um ditado, né, popular que fala: com a mentira contada 20 vezes, ela vira verdade. E às vezes isso acontece. Então, nesse campo, né, onde o cristão, o servo de Deus, está ali buscando conhecimento na palavra, ele começa a entender que está chegando para ele uma comunicação atrelada à política, atrelada a que determinada política agrada mais a Deus do que determinada outra política, a gente começa a criar um cenário de inimigo, e não de concorrente, não de adversário. Desde a Grécia Antiga, desde o tempo da Bíblia, sempre foi comum existir adversário. No contexto que se pese, sempre houve um respeito entre pessoas que pensavam diferentes, né, e tal. Com essa polarização, né, que é essa inserção dessa política mais moderna dentro das igrejas, o cristão começou a se posicionar como um posicionamento de guerra. Então, ou seja, se há algo que me desagrada à minha igreja, eu não vou fazer, eu vou odiar, eu vou rechaçar. Então, esse talvez não seria algo benéfico para o ambiente cristão, mas é algo benéfico para quem administra politicamente. Que cria-se o chamado reduto eleitoral. Quando um candidato fala para um determinado público e aquele público confia naquele candidato cegamente, automaticamente, por aprovação popular, ele vai ser um grande líder. Talvez ele não seja um grande líder administrativo, talvez ele não tenha, né, os frutos do Espírito, que é o que a palavra de Deus nos traz em Gálatas através de Paulo, né, que é onde a gente tem que se alertar, né, o povo de Deus ele tem que ser reconhecido pelos frutos do Espírito. Né, e Paulo falou bem claro isso em Gálatas 6, se não me engano. Uhum. Só que na política a gente começa a ver que aquele candidato que grita mais no sentido de parecer ter uma legitimidade, um conservadorismo,
a gente entende que vai agradar mais a Deus. Então a gente perde toda a nossa identidade de povo de Deus e começamos a ser militantes políticos. Isso é um perigo. Que é um perigo e um grande problema. Isso é um perigo que, até biblicamente falando, Cristo nem chamou a gente para defender ele. Exatamente. Porque pastor, esse aqui é de ouro. Não é verdade? Porque a Bíblia fala que ele é o nosso advogado fiel. Exatamente. Então, automaticamente, eu costumo dizer, quando você vai ver Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a Bíblia fala que Saulo foi lá pedir cartas para ter autoridade, autonomia para matar, perseguir, prender os cristãos. E aí a Bíblia não fala que os cristãos foi lá e falou, não, nós vamos brigar com você, porque você não vai prender nós, não. A Bíblia fala que do céu veio a voz de Cristo e falou, Saulo, Saulo, por que me persegue? Até o pico. E aí a gente entende que o próprio Cristo tratou com Saulo, e não os cristãos tratados com Saulo. Olha que interessante. E quem virou Saulo depois, né? O apóstolo, né? Porque, vamos dar um exemplo, olha que interessante. Saulo estava indo perseguir cristão, ele não conhecia Jesus. Engajado no que fazia, né? Tinha sucesso, ele matava, né? Ele estava lá. E aí a Bíblia fala que do próprio céu respondeu o que Saulo estava fazendo contra os cristãos. Então eu entendo que tem hora que, assim, eu entendo, igual tem alguns políticos cristãos que, mais independente, independente do seu de sabores, se você gosta ou não gosta, um dos políticos que fala muito bem sobre o cristianismo juntamente com a sua fé é o deputado Marcos Liciano. E ele falou, ele é pastor, só me engano. Ele falou uma coisa muito interessante, o deputado Marcos Liciano. Ele falou assim, eu sou político, mas eu sou cristão. Então, aonde compete a política, eu estou ali. E se você for olhar as pregações do pastor Marcos Liciano, você vai olhar que ele não fala tanto de política pregando. Ele sabe separar a política e o que é a função dele. Sim. Lembrando que há anos atrás ele foi uma pessoa que bateu na política. Com influências assim. Só que ele falou que se espantou na hora que ele chegou, acho que ele entrou na política em volta de 2006, 2007, não sei, 2008, eu não me lembro. Que ele viu que tinha pautas que estavam contra os princípios da família. Exato. E os princípios que ele adotou como cristão, que passou no meio da bancada evangélica e falou, peraí, isso ainda é estranho. Então, a gente entendemos que na Bíblia também fala de homens que foram representantes políticos. Como e Daniel, a gente precisa, exatamente. Como Daniel, como José, que foi um governador, o maior exemplo, né? Um bom administrador. O próprio Cristo, ele, se for olhar bem, dentre os discípulos tinha um cobrador de imposto, que entre aspas se via Roma, e tinha ali ativistas sociais como os pescadores. Entendeu? Então a gente temos que entender de alguma forma que Cristo também ele conseguiu discipular todos ali. Foi o grande político, né? Ministrou todos. Ministrou para todos. E detalhe, e a Bíblia fala que no meio da discussão do desacordo religioso com o político entre Herodes, Pilatos e o conselho dos fariseus, a Bíblia fala que a partir da crucificação de Cristo, até Herodes começou a comunicar com Pilatos, que os dois não conversavam antes. Tremendo. Não é verdade? Tremendo. Mas vamos lá. A quinta pergunta e a última. Estamos acabando, que o nosso tempo está explodindo e o Rafa está quase dando colapso ali. E um dia vocês vão conhecer ele. Ele é um cara que tem um cabelo visual, sabe? Uau. Organizado. O cabelo visual. O horário dele tem que ser exímio. A gente fala muito. Cara, o mais impressionante é que quando eu chego aqui no estúdio, eu vou no meio do Rafa dar um jeito no cabelo ali, eu achei uma escova. Eu falei, o que é essa escova? É minha. Eu falei, mas pentear o quê? Mas é provisório. Porque tá no verão, ele deu um tapa no visual. Diminuiu o cabelo. Eu acho que ele tava relembrando quando ele tinha cabelo. Vamos lá. A última pergunta, meu querido. Sim. Como cristão, eu posso ter opinião política sem perder o amor, respeito, testemunho de Cristo? Como assim? Porque tem hora que a pessoa fala assim, exemplo. Eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou de centro-esquerda, eu sou de centro-direita, eu sou do centrão, sou de nenhum nem outro. Mas quase sempre isso aí tendencia no Brasil para você virar quase um militante. Você não consegue sentar na mesa com os dois. Ou você vai ter que falar mal de um para agregar aquilo para você. Como cristão, você acha que a gente pode ter opinião de partidária política? Tipo assim, eu sou isso, aquilo, mas sem perder o respeito ao amor? É uma pergunta forte para o fechamento, pessoal. E é uma pergunta gostosa de responder também.
Porque quando a gente, igual o pastor falou, quando a gente chega nesse ponto, né, a gente viu, né, na história recente, famílias, né, que romperam, porque um se dizia de direita, outro se dizia de esquerda. Então, ou seja, uma coisa que eu trago muito para mim, né, você escolhe tudo na vida, mas quem é seu pai, sua mãe, seus irmãos, você não escolhe. Forte. E isso, até isso a política conseguiu dividir. Você vê o poder que a política tem. Ou seja, não era para ter esse poder, porque se a gente for analisar, né, de acordo com o que a palavra de Deus nos fala, de acordo com o que Jesus nos ensinou, e até respondendo a pergunta, é possível sim ser um cristão, né, ter posição e opinião política, sem desunir, sem separar e sem deixar de amar, que é o que a gente está vendo hoje. A gente vê uma falta de amor, né, algumas pessoas gostam de falar um desamor, né, até nas músicas a gente vê essa palavra que para mim é nova, né? Não tenho o costume de falar desamor, você falou falta de amor, muito amor. A gente vê a falta de amor no trato entre o ser humano, que era para ser o contrário, como Jesus fez, né? Jesus sentou na mesa com todos, fariseu, publicano, né? Foi crucificado por Judas e Jesus sabia que ia ser crucificado desde o começo. E ele era Deus, com o poder que ele tinha, ele poderia poupar do sofrimento. E só uma respalda. Ele sabia que ele ia ser traído e crucificado, mas mesmo assim ele sentou na comunhão. Exatamente. E colocou Judas no meio. Exatamente. Então, respondendo a pergunta, a gente pode sim discordar do outro. Ah, tem um irmão que se julga de direita, outro se julga de esquerda, outro entende-se que é de centro. Ótimo, sem problema. Mas a gente pode sim sentar na mesa, propor ideias, né? Entender que na opinião de um irmão que é mais extremista à direita tem coisa boa, ou pode ter coisa boa, e com o irmão extremista mais no campo da esquerda tem coisa boa, ou pode ter coisa boa, sim. Só que acima de tudo a gente precisa respeitar, amar, não precisa denegrir, seria uma palavra racista, né? Não precisa desumanizar, né? Eu não preciso falar mal da opinião de um adversário político para tentar descredibilizar a ideia dele. Eu tenho que pensar como Jesus pensaria, né? Primeiro eu uno as pessoas, e depois Deus faz a vontade dele, que precisa estar acima da política. Acho que essa é a resposta. Uma última pergunta extra, para a gente fazer 3 perguntas no final, que é tipo um bate-bola, aqui quando o convidado vem a primeira vez. Sim. Teve alguma coisa, conhecendo o Marcelo, as opiniões do servidor público, que a gente não perguntou que o senhor queria que perguntasse ou responder? Eu acho que uma pergunta que muita gente faz quando fala de política, né? Muita gente brinca, né? Principalmente quando eu estou falando mais para um pouco mais evangélico, o pessoal fala assim, ó, a pergunta que não quer calar, eles falam a pergunta de milhões. Você é de direita ou de esquerda? Essa é uma pergunta da porque aí você vai pensar como um político, né? Vou falar que sou de direita, aí o político, quando está querendo voto, né, fala, eu vou perder o voto da esquerda. Aí eu vou falar que sou de esquerda, eu vou perder o voto da direita. Só que alguns políticos já sabem essa sacada, e eu aprendi, né, não só no contexto da profissão, mas no contexto da vivência também com a palavra de Deus, que em se tratando de política eleitoral, onde eu preciso de votos para me eleger, não sou candidato a nada atualmente, tá, gente? Só um dia, talvez, quem sabe, né, se fosse a vontade de Deus, me tornar um representante, né, ou quer seja na esfera local, estadual, federal, o que Deus me chamar para servir, eu vou estar à disposição. Mas quando se fala de posicionamento ou de aspecto político, tem muito político que tem medo de responder essa pergunta. Só que eles esquecem de um ponto que é o diferencial. Quando se fala de votos, você não precisa de ter votos a qualquer preço e você não precisa de todos os votos. Você precisa dos votos suficientes para fazer aquilo que você se propõe. Então, se você é um político de direita, né, faça com amor, com devoção, com profissionalismo e, no momento adequado, né, se assim a democracia, através do povo, entender que você tem uma boa proposta, você vai ser eleito. Se você for de esquerda, da mesma forma, né? Mas eu, né, respondendo a pergunta, se fosse para mim, me considero, né, um político progressista conservador. Aí muita gente fala, o que é isso? Um político que tem um posicionamento mais ao centro, que entende que nos extremos não é bom. Então entendo eu que o extremo, tanto na direita quanto na esquerda, ele vai dividir. Ele vai querer uma ideia só para ele, um povo só para ele. Mas não posso falar que na extrema, né, tanto na direita quanto na esquerda, não há políticas públicas que vão funcionar. Porque grandes movimentos que hoje existem, até a própria igreja hoje, que veio de uma divisão com Lutero, né, que existia só o catolicismo, depois passou-se a existir o protestantismo, né, que se tornou o evangelho,
veio através de um movimento, que se fosse hoje seria considerado não conservador. Então a origem é essa. Então só que hoje, como tem muita polarização, muitas das pessoas entendem que ser conservador é ser crente. Depende do posicionamento, porque ser conservador quer dizer que eu conservo algo que já existe. Isso. Então se eu sou uma pessoa, né, que lidou com o mercado financeiro, que movimenta milhões na economia, eu vou conservar isso. Eu vou ser conservador no meu ponto econômico-financeiro. Automaticamente eu não vou fazer uma política de igualdade para todos, porque a economia rege a riqueza. A riqueza, infelizmente, nessa terra não é para todos. Então, automaticamente, se eu sou conservador nesse ponto, eu vou prejudicar alguém. Mas quando você é um progressista, você entende que o mundo está em constante progresso. Então, talvez uma ideia que há 20 anos atrás não era melhor, agora hoje ela pode passar a ser. E não é um erro. Eu ir lá na direita ver se tenho ideia boa, eu ir lá na esquerda ver se tenho alguma ideia boa, mas quando se fala de governo eu tenho que fazer para todos. Então entendo eu que esse posicionamento ao centro é o posicionamento mais próximo, né? Vou falar uma coisa perigosa aqui, mas é o que eu penso, é um posicionamento mais próximo do que o que Cristo teve. Cristo foi equilibrado, conversou com todos e na visão de salvação dele deu o recado. Foi salvo quem quis. Ele não obrigou ninguém. Então eu entendo que posicionamento de centro, numa visão progressista e conservadora, nos meus ideais de homem negro, de homem que veio de uma dificuldade muito grande, de entender que o mundo não tem oportunidade para todos, eu preciso lutar para que todos possam ter essa oportunidade. Então, ou seja, não tem como eu falar hoje que a gente vence pelo mérito. A gente vence pela oportunidade aqui na Terra. Porque o mérito vai ser sempre do mais preparado. E o que tem menos estrutura não vai ter condições de ser o mais preparado. Porque às vezes ele vai ter que deixar de estudar para comer, para trabalhar, ele vai ter um subemprego em vez de um emprego melhor. E aí a gente vai formando a forma de ver o mundo, né? E a maneira de pensar. E política é isso. Preciso pensar, se for um dia governante, em governar para todos, entender a posição do mais rico e a posição do mais pobre. Se eu tiver muito aliado ao mais rico ou muito aliado ao mais pobre, eu vou ter dificuldade de ver os dois lados. Então, politicamente, essa é a pergunta de milhões e acaba respondendo, né, essa posição minha de centro. Vamos lá, nós temos 3 perguntas finais e eu acredito que mais para frente a gente vai agendar para falar de alguns assuntos, umas causas que o senhor lutou, por um testemunho de vida. Hoje nós vemos para entender um pouco a posição de um cristão mais lúcido acerca da política. Amém. Mas a gente tem 3 perguntas finais que a gente faz para todo mundo que vem pela primeira vez. A primeira, olhando para aquela câmera, um pai volta, sabe? Quem é Jesus para você? É tudo. Salvação é verdade, é a vida. Amém. Segunda, se hoje o senhor fosse dar uma opinião para quem está começando a fé, qual seria o conselho que o senhor daria? Orar e jejuar. Porque você afasta toda energia ruim, toda força de potestade, todo demônio, e você vai ter uma visão mais clara daquilo que Deus quer. Isso. Com 1 minuto agora, olhando para aquela câmera. Se hoje, você sabe que um dia todo mundo vai morrer, se Jesus não volta a arrebatar a igreja. Vamos lá. Se hoje fosse o seu último dia, fosse o seu último momento, se você pudesse falar alguma coisa, qual mensagem você deixaria para a igreja de Cristo? Não perde tempo. Entrega a sua vida ao Senhor e confia nele. Porque às vezes a gente acha que vai ter riqueza nesse mundo, ou você tem uma oportunidade muito grande de ter êxito em determinada coisa e acaba esquecendo da essência que é Cristo Jesus. Se a gente quer uma vida melhor na vida eterna, a gente tem que sonhar com as mansões celestiais. Não que você tenha que perder de vista uma vida mais confortável nessa terra, mas acima de tudo tem que estar a nossa salvação e o nosso coração tem que estar com ele. Então às vezes uma poeirinha, né, uma mensagem errada vai desviar a gente por 1 minuto. Como o pastor falou, às vezes naquele minuto você perde a vida. Amém. E tudo que envolve. Irmão Marcelo, Deus abençoe. Espero que você volte aqui mais breve o possível. Muito divertido, dei muita risada. Foi massa. Não nem off aqui, a gente viu demais. E vamos marcar um churrasco aqui também. Verdade. Irmãos, Deus abençoe, tá bom? Queria fazer uma simples oração e agradecer vocês por acompanhar o canal. Então, absolva tudo que foi aqui extraído
da vida do nosso irmão Marcelo, para crescimento da nossa vida, para que a gente largue o extremismo e continua tendo as nossas decisões em Cristo, discernimento de espírito, que você vai fazer o que é melhor para o reino de Deus e você vai saber o que é melhor para você como cidadão também. Amém? Então vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, por essa entrevista. Te peço que o Senhor abençoe cada inscrito, cada ouvinte que está ouvindo agora, cada pessoa que talvez perdeu o familiar por causa de política, perdeu um irmão, aquele que talvez perdeu a comunhão com os irmãos da fé também, que venha cumprir o que está em 2 Coríntios capítulo 7, se não me falha a memória, que é que o Senhor nos chamou para o ministério de reconciliação, que vem reconciliar as famílias, vem reconciliar os irmãos, e que em tudo o nosso reino não é desse mundo. Enquanto nós estamos aqui, nós temos que estar na condição de Romanos capítulo 12, que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos segundo a renovação da sua mente. Senhor, que em tudo o Senhor seja glorificado no emprego do nosso irmão Marcelo, no servidor público que ele é, na vida dos patrocinadores, na vida aqui da produção e na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de falar do Senhor nesse podcast. Que assim seja. Amém. Irmão, nós ficamos por aqui, 1 Samuel 7,12 Cast, com a proposta Irmão Ajudando Irmãos. Como eu digo na igreja, ame o seu próximo como a si mesmo, ame a Deus acima de todas as coisas. Você é importante para Jesus e também para esse canal. Vamos que vamos, até a próxima. Deus abençoe. Amém. Amém.